e o Cuiabano, meu amigo, tem gente do Corinthians que se agrada demais do Cuiabano, jogador de 22 anos, uma força física absurda, tá? Eu acredito que chegaria para brigar por uma vaga de titular com o Bidu, viu? Quero falar primeiro de lateral, por quê? O Corinthians intensificou a busca por um lateral esquerdo. O Corinthians tem uma lista grande de laterais que interessam, né, a cúpula corintiana e o técnico Dorival Júnior. Na verdade, o Dorival, junto lá com o Renan, junto com o Lucas Silvestre, né, o seu filho, toda a comissão técnica do Corinthians, eles fizeram, né, um trabalho, uma apuração no mercado para saber os laterais. Tem muitos laterais que estão no exterior, laterais que, enfim, jogam no futebol brasileiro, nomes que não agradam tanto, né? O Cuiabano é um nome que o Corinthians colocou no radar, tá? Uma fonte aqui falou para eu apurar outro lateral que o Corinthians está monitorando, é o lateral Paulo Otávio, né? O meu amigo Rodrigo está perguntando se o Riquelme, ex-Cuiabá, também não está nessa lista. Pode ser, né? O Riquelme eu não sei. Enfim, então tem tem Cuiabano, tem o Paulo Otávio, enfim, são nomes aí que vão pintando, né, no mercado do Corinthians, nomes que interessam. A lista é grande. No caso do Cuiabano, né, que é o nome aí que vocês tanto perguntaram para mim hoje, aliás, eu apurei essa informação do Cuiabano por causa de vocês, né? Nós trabalhamos em conjunto, né? Nós trabalhamos em conjunto. Vocês ficaram perguntando se o Cuiabano estava na pauta. Eu perguntei para as fontes e 2, 3 fontes confirmaram que o Cuiabano faz parte, né, da lista de laterais que o Corinthians consulta no mercado. Houve uma consulta e o Corinthians vê com muita dificuldade o Cuiabano, já inclusive consulta outros nomes, né? O que o Corinthians está fazendo? O Corinthians está fazendo na lateral o que fez no meio-campo, o que fez na busca por um executivo. Com meio-campistas, o Corinthians negocia com vários ao mesmo tempo. O Corinthians negociou com o Mandaca, conversou com o Ceará em relação ao Dieguinho, negociou com o Alisson, vocês vão lembrar de outros nomes aí, está negociando com o Vini Souza, né, que é jogador do Wolfsburg. Enfim, o Corinthians está tirando para todos os lados. De seis nomes que o Corinthians conversa hoje, só para vocês entenderem e ficarem bem a par do que está acontecendo. O Corinthians hoje conversa com 6 nomes para o meio campo. Desses 6 nomes, a ideia é fechar com 2. A ideia é fechar com 2. Então, por exemplo, se o Alisson fechar com o Corinthians, não quer dizer que o Vini Souza não venha mais. Até porque são posições diferentes, entendeu? São posições diferentes. Então, o Corinthians trabalha dessa forma, né? Inclusive, ontem uma fonte me disse que o Pochettino está em stand-by. O Corinthians não abriu negociações, mas é um jogador que está lá na fila lá. Se a fila andar, o Pochettino pode chegar na área, mas por enquanto não há negociação. Então aqui você fica sabendo de tudo. Na questão da lateral esquerda, a mesma coisa. O Corinthians está atirando para tudo quanto é lado. Então o Cuiabano foi uma consulta, tá? Foi uma consulta. Porque se amanhã ele fecha aí com o Botafogo, com o Vasco, né? Por favor, entenda o que eu estou dizendo, não venha me cobrar, até porque o Corinthians está consultando várias situações para lateral, e o Cuiabano, eu simplesmente estou trazendo o nome do Cuiabano porque vocês perguntaram. Para mim, eu perguntei para as fontes e era quente. O Cuiabano realmente é o nome que interessa e é fonte da maior confiança minha, tá? Só que não senti não senti muita confiança de que pode pintar um negócio em relação ao Cuiabano, tá, gente? Até porque é um jogador, né, que hoje, né, no mercado da bola é bem difícil. O Nottingham, ele só quer vender o jogador. O Vasco fez uma proposta pelo Cuiabano, uma proposta de empréstimo que o Nottingham já recusou. O Botafogo entrou na parada e o Corinthians fez uma consulta, tá? Em relação ao empréstimo, e também ouviu do Nottingham que a prioridade deles é vender o atleta, tá? Então, e o Cuiabano, meu amigo,
Tem gente do Corinthians que se agrada demais do Cuiabano, jogador de 22 anos, uma força física absurda, tá? Eu acredito que chegaria para brigar por uma vaga de titular com o Bidu, viu? Só para vocês entenderem, o jogador que o Corinthians busca hoje no mercado é um lateral esquerdo para brigar por uma vaga, né? Brigar por uma vaga com o Bidu. O Dorival falou na entrevista há uma semana que ele quer 2 jogadores em condições de ser titular para cada posição, tá? Para cada posição, entendeu? Eu acho que essa é a visão. O Dorival está correto. Acho que essa é a, né? Essa tem que ser realmente a visão aí do nosso querido técnico Dorival Júnior e do Corinthians. Por isso que o Cuiabano é um bom nome, tá? Mas não é só o Cuiabano, né? Um amigo me passou aqui agora uma informação de Paulo Otávio, né? Paulo Otávio também é um dos nomes também. Né? Imagina se o Flamengo e o Palmeiras pensassem assim, né? O Rodrigo falou de não montar bons elencos. Aí não dá. Se for para trazer meia boca, deixa o Hugo. Entendeu? Se for para trazer meia boca, deixa o Hugo, tá? Concordo com o Dorival. Então o Corinthians está avançando no mercado. Eu não conheço o Paulo Otávio. Hoje não tem nenhum nome que tenha avançado na lateral. O Corinthians tem avançado na busca. Por quê? Porque após o jogo contra o Red Bull Bragantino, tá? Ficou ali mais exposta ainda a necessidade do Corinthians buscar um lateral esquerdo. O Hugo fez uma partida horrorosa e não foi tão notável a partida horrorosa do Hugo que o Kaká egoísta quis todos os holofotes para ele naquele dia, entendeu? Aliás, o Kaká é muito egoísta, né? Ele podia pelo menos ter, né, dividido né, a imagem ruim com outros, mas ele quis só para ele naquele dia. Então o Cuiabano é muito difícil, viu, gente? Se eu sou vocês, eu não crio muita esperança, não. Mas, enfim, futebol, tudo pode acontecer, tá? Mas como o Nottingham não quer emprestar, e o Corinthians, né, tem essa intenção aí de contratar por empréstimo, né? Aí a situação fica um pouco mais complicada.